Olá iniciantes, tudo bem com vocês? No último vídeo que fiz a respeito de calibragem de balanças, essa balança aqui, a Tanita 1479V, estava junto com as outras. Eu não calibrei naquele vídeo porque eu segui as orientações aqui do manual, tá? Segui as orientações do manual, não consegui calibrar. Procurei vídeo na internet, no YouTube. Tem um vídeo de um rapaz, deve ser argentino, enfim, aqui da América do Sul, da nossa parte aqui hispânica, né? Também não tive êxito. Tentei o método dele, talvez fosse para uma balança mais antiga a essa aqui, né? O mesmo modelo, porém uma balança mais antiga. Tentei por um vídeo de um outro amigo, um outro colega, eu acredito que ele seja inglês, de repente, embora essa balança seja original, porém uma balança mais nova, tá? Bom, a balança ela vem aqui nessa caixa, tá? Vem os manuais, né? Ela vem aqui nessa capa, que já é tradicional, essa capinha aqui de courinho. Vem esse plástico, um plástico de proteção, japonesa, modelo 1479V. No vídeo anterior eu fiz a de 200 gramas, que é a 1479Z. Essa tem 120 gramas, pesa décimos. Primeira coisa que eu gostaria de falar. Eu vi um vídeo na internet de um brasileiro, de algum colega brasileiro, ele citando um defeito que a balança dele estava apresentando. E eu tenho uma postagem no blog de muitos anos atrás, onde eu mostrava a diferença entre essa Tanita aqui original japonesa e a Tanita chinesa. Ela, por exemplo, depois vocês vão ver aí na foto, ela tem aqui, nessa parte aqui, ela é arredondada. Esse dourado aqui, ele é maior, tem a ponta arredondada. Para esse lado aqui também, ela tem algumas características diferentes dessa aqui. Porém, como eu disse, é uma postagem antiga, então nada impede deles terem aperfeiçoado a falsificação. E hoje ela está exatamente assim. Então realmente, aí é procedência. Comprar num lugar de confiança. Se tiver muito barata, desconfie. Essa balança aqui ela não custa barato. Outra coisa, eu consegui calibrar essa balança meio que assim por sorte. Porque, como eu já disse, eu tentei vários métodos. O que a fábrica recomenda. Cheguei a ler que a fábrica não permitia a calibragem dessa balança. Não sei se era um site, eu não me lembro agora se era um site do fabricante mesmo, ou era algum site especializado em balanças, enfim. Mas vamos ao que interessa. Eu descobri meio por sorte, assim, por tentativa e erro. Já tinha praticamente desistido de calibrar. Essa balança aqui é zero, nunca foi usada. Eu tenho uma balança exatamente igual a essa. A minha, na época, ela veio com uma coroa aqui. Assim, uma coroa dourada. Essa balança nova aqui também, ela vem com esse QR Code aqui, para você atestar a originalidade da balança, a autenticidade da balança, tá? Então é isso aí, muito legal, né? Essa também vem aqui com a fitinha aqui, você puxa, liberou a bateria, ligou, balança ligada, então ela pesa décimo apenas, ela não tem duas casas depois da vírgula. Se você tem uma balança antiga da Tanita, talvez o método seja outro. Eu vi um vídeo na internet onde o cara simplesmente aperta esses dois botões aqui, ela entra para calibragem. Nessa aqui não funciona, talvez nas mais antigas. Segundo o fabricante da balança, eu manteria apertado aqui o off
e apertaria 3 vezes o ON. Ela ia aparecer F1, F2 e F3. F1 colocaria-se 50 gramas, F2 mais 50 gramas e o F3 ela estaria zerando, tipo calibrada, né? Ela estaria calibrada. Não é o que acontece nessa aqui, tá? Esse modelo aqui, 2021. Depois de muitas tentativas eu consegui chegar nesse resultado aqui. Então nós vamos fazer assim. Vamos apertar o off, manter apertado. 1, 2, 3. Não deu certo. Isso também é importante mostrar. Eu tentei várias vezes. 1, 2, 3. Ainda não. 1, 2, 3. Ok. Olha, não apareceu F1, não apareceu C1, não apareceu nada do que eu andei lendo por aí. Apareceu um número ali, né? Um número aleatório. Vamos acessar de novo. 1, 2, 3. Vamos aqui, ó, no tarar. 1, 2, 3, mais 1, 4. C1. Colocaremos 50 gramas. C1 não, né? É CB. CB2. Colocamos mais 50 gramas. Enche. Depois de algumas horas, de verdade, pessoal, algumas horas de tentativa, traduzindo o site russo, enfim, foi puramente por acidente. Vamos ligar. Vamos começar do mínimo. 1 grama. 2 gramas. 2 gramas. Ó, tem outro 2 gramas aqui. 2 gramas, olha que beleza. 5 gramas. 10. 20. Ó, notem que ela não fica oscilando, não fica pulando igual a chinesa. 20 gramas. Vamos testar 50 gramas. Olha aí, 50 gramas. E 100 gramas. Vamos tentar com os décimos agora. Então vamos lá. 5 décimos. Aqui também é interessante dizer o seguinte. Vocês estão vendo aqui que está dando 1 décimo, correto? Porém, aqui tem 1 décimo e mais um outro pezinho aqui. O 1 décimo seria 0,1. Esse aqui seria um pezinho de 0,02, então, tá? Na verdade, então, 5 desse aqui formaria 1 décimo. Por isso que não dá para confiar quando vem de fábrica, tá? Tem que pesar, mesmo esse que a gente usa para testar a balança. Esse aqui que está marcado 1 décimo, ele não tem 1 décimo, ele tem 0,8. 0,08 na verdade. Então faltou 0,02 para ele chegar a 1 décimo. Então por isso que tem que tomar cuidado. Esse foi um vídeo que me deu muita satisfação de conseguir fazer, porque eu fiquei um pouco decepcionado de não conseguir fazer a calibragem da balança quando eu fiz aquele vídeo anterior. E como já fiz muitas vezes na minha vida,
de tentar e na tentativa e no erro acabo achando um caminho, acertando. Então foi muito legal. Tenho certeza que esse vídeo vai contribuir para muita gente. A minha intenção há 10 anos sempre foi ajudar. A gente vai completar 11 anos agora, o blog, mais uns 10 anos do canal do YouTube, que eu acredito que já está chegando quase nisso também. Tá? E a minha intenção sempre foi ajudar. E eu só continuo porque eu tenho muito retorno de muita gente que começou do zero e hoje aí está bem, está trabalhando, lutando aí honestamente. Tá bom? Um abraço a todos aí, aos que me conhecem pessoalmente, aos que me seguem, a todos, realmente, eu sou muito grato. Obrigado, um abraço, fiquem com Deus.